Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e hoje começamos o último livro da primeira parte Fantine. Esse é o 8º livro, Contra-golpe. Capítulo 1. Em qual espelho Monsieur Madeleine olhou seus cabelos? O dia começava a nascer. Fantine passou febril toda a noite, com insônia. Teve vários delírios. Pela manhã, ela dormiu. A irmã Simplícia, que cuidou dela toda a noite, aproveita então esse momento para preparar a poção de quinina da doente. A digna irmã estava distraída no laboratório da enfermaria, ali com suas poções, quando de repente ela vira a cabeça e dá um gritinho. Monsieur Madeleine estava diante dela. Ele entrou em silêncio. É você, Monsieur Prefeito? Ele responde baixo. Como está essa pobre mulher? Melhor nesse momento, mas estivemos inquietos. Então, ela o explica tudo o que aconteceu. Que Fantine acreditou que ele teria ido buscar Cosette e, por isso, estava melhor. A irmã não fez perguntas. Só de o ver, ela já sabia que ele não vinha de Montfermeil. Está bem, vocês fizeram bem de não a desenganar. Mas, Monsieur Prefeito, agora ela vai o ver e não verá a criança. O que diremos? Ele pensa um momento e responde: Deus vai nos inspirar. Não poderemos mentir, disse a religiosa. Nesse momento, o dia já estava totalmente claro. E a irmã, a maioria das vezes, quando ela fala com ele, ela olha para o chão. E o azar fez com que a irmã o olhasse. Mon Dieu! Grita ela. Monsieur, o que aconteceu com teus cabelos? Eles estão brancos. Brancos? Então a irmã Simplice, que não tinha espelho, procurou em uma pequena bolsa um pequeno espelho usado pelo médico para constatar que um doente está morto e não respira mais. Madeleine olha-se no espelho e diz: Veja. Ele fala com indiferença, como se ele pensasse em outra coisa. A irmã sentiu-se gelar por um je ne sais quoi desconhecido que ela entrevia em tudo isso. Posso vê-la? Pergunta ele. Monsieur Prefeito, fará vir a criança? Perguntou ela timidamente. Sem dúvida, mas preciso de 2 ou 3 dias para isso. Talvez, se ela não o ver, ela não saberá que voltou. Ela será obrigada a ter paciência. E quando a criança chegar,
ela pensará que Monsieur acaba de voltar com a criança e não precisaremos mentir. Não, irmã. Talvez eu esteja apressado. Ela não prestou atenção na palavra talvez, que tornava essa frase obscura. Nesse caso, ela respondeu: ela está repousando, mas pode entrar. Ele fez uma observação, que a porta fazia ruído e poderia acordar a doente, que era necessário que alguém viesse reparar. Então ele se aproximou, abriu a cortina e ela estava dormindo. O barulho que fazia era trágico. Todo seu corpo tremia, como uma borboleta que está próxima de voar. O corpo humano tem essa espécie de tremor quando os dedos da morte misteriosa vêm para colher a nossa alma. 2 meses passaram-se depois da primeira vez que ele a visitou neste asilo. E hoje, ele olha o crucifixo e olha para a doente, como ele fez naquela primeira vez. Só que agora, os cabelos dela estavam cinzas e os dele brancos. Ele estava sozinho no quarto. Ele a observa, os seus cílios loiros tremiam. Era a única beleza que sobrou do seu tempo de juventude. Então ela abre os olhos, o vê e diz charmosamente, com um sorriso: e Cosette? E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Mas como é Natal, eu sou uma pessoa muito simpática. Eu falo bem de mim. Sou simpática, sou uma boa pessoa, eu sou gentil. Eu vou te dar o capítulo 2. Achou que eu ia te deixar? Não, bebê, não. Então vamos lá? A partir de agora, começamos o capítulo 2. Fantine feliz. Essa simples questão foi feita com tanta certeza, com uma confiança sem tamanho, que ele não encontrou palavras. Então ela continuou: Ah, por que você não a colocou em minha cama para fazer-me a surpresa ao acordar? Ele não sabia o que dizer. E nesse momento, chegou o médico e veio ajudar. Acalme-se. A criança está aqui. Os olhos de Fantine iluminaram-se, tanto que o seu rosto raiava. Ela juntou as mãos e exclamou: Oh, tragam-a para mim! Ainda não, disse o médico. Não agora. Você tem febre e ver a tua criança a agitará, e isso não é bom. Ela o interrompe impetuosamente. Mas eu estou curada. Eu já disse isso. Eu já não sinto nada. Mas como é burro esse médico!
diz olhando para Madeleine. Eu quero ver a minha criança agora. Ouviu? Veja como você se exalta. Tanto que você agir dessa forma, eu vou me opor. Quando você estiver razoável, eu mesmo a trarei. E aqui ela muda, né? Monsieur médico, eu peço perdão. É que me aconteceram tantas coisas ruins que às vezes eu nem sei o que falo. Eu compreendo. Você teme pela minha emoção. Eu esperarei. Mas eu juro que isso não me faria mal. Se você me trouxesse a criança agora mesmo, eu continuaria assim, falando com doçura. Eu não estou com raiva, eu estou feliz. O esforço para parecer calma e doce era visível. Ela olha para Madeleine e, com um charme forçado, diz: Vocês fizeram boa viagem? Ai, que gentil homem de a buscar para mim. Diga-me como ela é. Ela suportou bem a viagem? Ah, ela nem vai me reconhecer depois de todo esse tempo. Ela tinha só roupas de linho branco, não? Eles a tiveram corretamente. Ai, espero que a tenham alimentado direitinho, esses Thénardier. Ah, como eu sofri. Se você soubesse. Ela estende a mão para ele e ele segura. Todas essas questões no tempo da minha miséria. Agora tudo isso é passado. Ai, eu sou feliz. Ah, como eu quero vê-la. Ela é bonita. É que alguém não poderia a trazer só um pouquinho, rapidinho, e já a levariam em seguida. Diga, você é o prefeito. Você é o mestre. Se você mandar, eles vão obedecer. Então ele diz: Cosette é bela, comportada e você a verá em breve. Acalme-se. Você fala muito rápido e muito alto e tira os seus braços da cama. E isso te faz tossir muito. Fantine então se cala. Ela teve medo de ter forçado muito a situação com suas reclamações dramáticas e ter comprometido a confiança que ela tentava inspirar. Então, ela se faz de louca e começa a falar de coisas sem importância. Ela muda o assunto. É bem bonito, não, Montfermoy? No verão vamos fazer passeios bem prazerosos. Os Thénardier fazem bons negócios ali. É bem medíocre esse albergue, não? O médico, terminada a visita, havia saído. E nesse momento estavam Madeleine e a irmã Simplícia dentro do quarto. De repente ela grita: Eu a escuto! Eu a escuto! Shh, shh, silêncio! Ah, eu a escuto! Havia mesmo uma criança brincando no pátio da empresa, filha de uma das funcionárias ou da porteira, que ria, cantava e corria de um lado para outro para aquecer-se. Oh, é minha Cosette! Eu reconheço sua voz! E nisso,
A criança se afasta, assim como veio. E ela diz em voz baixa: como ele é mau, esse médico. Não me deixa ver a minha filha. Ele tem uma má figura, esse homem. Ele é mau, esse homem. E de repente, ela começa a falar como se ela falasse para ela mesma. Ah, como nós seremos felizes! Nós teremos uma casa com jardim. E olhando para ele, diz: Monsieur Madeleine me prometeu. Minha filha brincará no nosso jardim. Ela já deve conhecer as letras agora. Eu a farei soletrar. Ela vai correr e brincar atrás das borboletas e eu a olharei. Depois, temos que preparar a sua primeira comunhão. Ela terá um véu branco e roupas lindas, como uma pequena dama. Então ela começa a contar nos dedos. Ah, como sou boba! Já estou pensando na primeira comunhão de Cosette, que vai ser daqui a 5 anos. E ri. Ele escuta tudo isso como um vento que sopra. E, olhando para baixo, o espírito mergulhado em seus pensamentos, de repente, ela se cala. E isso chama a atenção dele. Então ele levanta a cabeça e a vê paralisada, pálida. Os seus olhos estavam grandes de pavor. O que você tem, Fantine? Pergunta ele. Monsieur Madeleine, salve-me! Ela toca com uma mão o seu braço e com a outra ela aponta em direção à porta, detrás dele. Ele vira-se e vê Javert. Capítulo 3. Javert contente. E você? O que aconteceu? 00:30 soava quando Monsieur Madeleine saiu da sala de Assis Jarrat. Ele chegou ao albergue em cima da hora, mas conseguiu pegar a diligência da mala dos Correios. Um pouco antes das 6 horas da manhã, ele chegou a Montreuil-sur-Mer. A primeira coisa que ele fez foi despachar a carta para o banco Laffitte e depois seguiu para a enfermaria para ver Fantine. No entanto, após sua saída da sala de audiências, o advogado-geral, voltando do impacto da cena ocorrida, pede a palavra para deplorar o ato de loucura honrável do prefeito de Montreuil-sur-Mer. Declarou que suas convicções não mudaram depois desse incidente deplorável, que seria esclarecido mais tarde. E ele requer a condenação desse Champmathieu, o verdadeiro Jean Valjean. A persistência do advogado era visivelmente contrária com o sentimento de todos do público, da corte e dos jurados. O defensor teve pouca dificuldade em refutar
essa arenga e estabelecer que as revelações de Monsieur Madeleine, quer dizer, o verdadeiro Jean Valjean, que os jurados tinham diante deles um homem inocente. Depois citou alguns epifenômenos sobre os erros da justiça. O presidente, concordando com seu discurso, junta-se ao defensor. E os jurados, poucos minutos depois, inocentavam Champmathieu. Após liberarem Champmathieu, o advogado-geral e o presidente fecharam-se em uma sala. Eles conferenciavam sobre a necessidade de apreender a pessoa do prefeito de Montreuil-sur-Mer. Essa frase é do advogado-geral, escrita de seu próprio punho ao promotor-geral em uma minuta de relatório. A emoção passada, o presidente não fez objeções. Era necessário que a justiça seguisse seu curso. E depois, por tudo dizer, o presidente foi um homem bom e muito inteligente. Ele era ao mesmo tempo da realeza, um forte defensor, quase ardente, eu diria. E ele ficou chocado ao ouvir o prefeito de Montreuil-sur-Mer, ao falar do desembarque a Cannes, dizer o imperador e não Buonaparte. A ordem de apreensão foi expedida. O advogado-geral a envia a Montreuil-sur-Mer por um mala express aos cuidados do inspetor Javert. Sabemos que Javert voltou à cidade logo após a sua declaração. Então ele não estava sabendo de nada. E ali ele estava levantando de sua cama quando o mala express chegou com a ordem. O expresso era ele mesmo um policial com muita experiência que colocou Javert por dentro de tudo o que aconteceu a Arras. A ordem de apreensão dizia assim: o inspetor Javert apreenderá o corpo de Sir Madeleine, prefeito de Montreuil-sur-Mer, que durante a audiência reconheceu ser o prisioneiro liberado Jean Valjean. Alguém que não conhecia Javert de nada, nunca viu Javert antes, e que o visse ali, no momento que ele entrou na enfermaria, não adivinharia o que se passava e o veria com uma cara mais ordinária do mundo, cara mais comum do mundo. Ele estava frio, calmo, grave, seus cabelos grisalhos perfeitamente alisados sobre as têmporas, e havia subido as escadas com sua lentidão de sempre. Mas, se fosse alguém que o conhecia a fundo e o olhasse atentivamente, tremeria. O fecho do seu colarinho de couro, ao invés de estar sobre a sua nuca, estava sobre a sua orelha direita. Isso revelava uma agitação intensa
e nova. Javert era meticuloso, não deixando dobras, nem em seu dever, nem em seu uniforme. Para que ele tenha vestido mal o colarinho, era necessário que existisse nele uma dessas emoções intensas que podemos chamar de terremoto interior. Ele simplesmente foi, chamou um caporal e 4 soldados do posto de polícia vizinho, deixou-os na entrada do pátio e subiu para a enfermaria. Depois de se informar com a porteira, mulher sem desconfiança, ou já estava acostumada de ver gente armada perguntando pelo prefeito. Chegando ao quarto de Fantine, Javert gira a maçaneta e empurra a porta bem devagar, como um ladrão, e entra. Propriamente dito, ele não entra. Ele fica de pé na porta entreaberta, escutando. E, de repente, Fantine o vê e o mostra a Madeleine. O instante que o olhar de Madeleine encontrou o olhar de Javert, Javert, sem se mexer, sem se mover, sem se aproximar, tornou-se terrível. Era o rosto de um demônio que acaba de encontrar o seu condenado. A certeza de ter, enfim, Jean Valjean fez aparecer em seu rosto tudo o que ele tinha dentro de sua alma. Javert, nesse momento, estava no céu. Isso nem precisa dizer, né? Nós já havíamos adivinhado isso. Sem que ele se desse conta, mas, portanto, com uma intuição confusa, ele personificava, Javert, a justiça, a luz, a verdade dentro de suas funções celestes na derrota do mal. Havia atrás e em volta dele, em uma profundidade infinita, a autoridade, a razão, a coisa julgada, a consciência legal, todas as estrelas. Ele protegia a ordem, vingava a sociedade e emprestava mão forte ao absoluto. Havia em sua vitória um resto de desafio e combate. De pé, altivo, ele emanava em pleno azur a bestialidade sobre-humana de um arcanjo feroz. Feliz e indignado, ele retinha sobre o seu calcanhar o crime, o vício, a rebelião, a perdição, o inferno. Ele raiava, ele exterminava, ele sorria, e ele havia a incontestável grandeza desse São Miguel monstruoso. Javert, terrível, não tinha nada de vil. A probidade, a sinceridade, a candura, a convicção, a ideia do dever são coisas que, cometendo um erro, podem tornar-se odiosas, mas que mesmo odiosas restam grandes. Nada era mais comovente e terrível que essa figura onde víamos o que podemos chamar do pior do bom. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Não perca
amanhã o final dessa primeira parte Fantine. Então você já sabe, temos um rendezvous amanhã para sabermos o que vai acontecer naquele quarto. Nos vemos amanhã. Grande beijo. Feliz Natal.